Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui para mais uma aula de ciências. Vamos continuar o nosso assunto, fecundação, gestação e parto, dando ênfase no parto hoje. Estou aqui com a intérprete de Libras, Adriele, que vamos juntos nessa parceria para passar para vocês da melhor forma possível o nosso conteúdo de hoje, tá certo? Prestem bastante atenção. Nossa aula de ciências, sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, meu sinal é... Então, neste momento, nossa aula na TV, vocês peguem lápis, caderno, anotem todas as dúvidas para que possamos interagir. Lembrando que nossas aulas estão disponíveis no YouTube, vai lá, dá um like, se inscreve. E também nós temos uma novidade, não é? O lançamento do nosso aplicativo. Nossas aulas vão poder ser mais interativas com vocês. Nós temos, quem tem Android, não é? Vocês podem acessar com o QR Code que vai aparecer aí na tela de vocês. Então, vocês vão aí, coloquem o celular de vocês para vocês terem acesso ao nosso chat. Quem tem iOS, também vai aparecer aí para vocês o QR Code para que vocês possam baixar este aplicativo e fazer uma interação conosco. Nossas aulas sempre vai ter outra professora me ajudando de ciências para que possam responder as perguntas de vocês e conversar com vocês, tá certo? No chat, vão anotando também as dúvidas e esse aplicativo vai facilitar muito porque vão estar as aulas aí disponíveis para você de forma bem fácil. Onde você estiver, você vai poder estar assistindo. Então, fiquem ligados e não esqueçam de baixar o aplicativo, tá certo? Então, nosso assunto de hoje, fecundação, gestação e parto. Então, nós falamos sobre a fecundação, a gestação e hoje vamos dar ênfase maior ao parto. Então, como ter também uma gestação saudável? Para ter uma gestação saudável, é necessário também ter uma alimentação saudável, reduzir a quantidade de sal consumida, assim também como gorduras e doces. Então, como o bebê precisa de se alimentar do que nos alimentamos, então a gestante precisa também ter uma alimentação saudável e com muito cuidado no consumo de sal, gorduras e doces, para que neste momento não desenvolva outras doenças. Aqui nós vemos também outra questão, que deve-se também hidratar-se adequadamente para não fazer uso também de cigarros e de álcool. Isso também dificulta a gestação. A prática de atividades físicas também é recomendável, mas só pode ser feita com orientação e autorização do médico responsável. Então, na gestação é importante também que a mulher hidrate-se bem, evite consumo de cigarro e de álcool, que vai afetar o bebê, e também que ela pode praticar atividades físicas, desde que seja recomendado pelo médico e acompanhado por um profissional competente que possa dizer que atividades esta grávida pode realizar. Então, prestem bastante atenção, vocês podem já conversar com alguém que vocês conhecem e também ajudando essas pessoas grávidas que às vezes não têm o conhecimento do que fazer na época de gestação. E lembrando que essas atividades físicas, elas vão facilitar também no parto. Então, que alimentos a grávida, a gestante deve consumir? Primeiro, os carboidratos. Dê preferência aos integrais, como arroz, macarrão integral, batata, mandioca, mandioquinha. Então, são alimentos que vão alimentar e nutrir a gestante e o bebê que está ali se gerando. Proteínas. Que proteínas a gestante deve comer? Normalmente, escolha os cortes magros de carne, frango e peixe, além de ovos. Então, ela pode ingerir esses alimentos também de forma de carne magra, não é? Escolhendo, tirando, eliminando a gordura naquele momento. Também, que frutas a gestante deve comer e como incluir? Incluir ao menos 3 porções de frutas ao dia no lanche, para que também possa se alimentar bem. Vegetais verdes escuros também é uma fonte importante de ácido fólico e cálcio também e ferro.
Então, é importante que esses vegetais verdes sejam também, façam parte da alimentação da gestante. Os laticínios, fontes de cálcio também, como iogurte, queijos curados e etc. Então, os queijos e os iogurtes também devem entrar na alimentação da gestante. Então, esses alimentos vão facilitar com que a gestante tenha uma alimentação saudável. Se tiver um nutricionista também que oriente, também é importante um profissional adequado para que ela não aumente muito a quantidade de peso, tenha um peso ideal no momento do parto. Então, o que é parto? Parto é o nome dado ao momento em que o bebê deixa o útero da mulher, finalizando o período de gestação. Então, trata-se, portanto, do nascimento da criança. Esse momento tão esperado pela família, né? Quando passa 40 semanas, né, para que o bebê nasça, é um momento esperado a cada mês, esse acompanhamento que nós vimos anteriormente, a importância do pré-natal. Então, já é uma preparação para o parto. E é muito esperado o parto nesse momento para ver a criança e ter o contato com a mãe. Então, normalmente, o nascimento do bebê ou parto ocorre aproximadamente 9 meses de gestação. Porém, diversos fatores podem ocasionar um parto antes desse período. E quando acontece antes desse período, ele recebe o nome de parto prematuro, ou seja, é um parto que aconteceu antes do tempo previsto. Então, a mulher também deve ter bastante cuidado neste momento quando acontece um parto prematuro. O parto prematuro, ele nasce antes de 37 semanas de gestação. Então, quando acontece um parto antes das 37 semanas, já é considerado um parto prematuro, mas que se acompanhado pelo ginecologista, hoje existem ginecologistas que eles já adiam um pouco, e também a criança vai ser acompanhada pelo pediatra. Ele pode acontecer devido a diversas causas, como infecção urinária, infecção uterina, ruptura prematura da bolsa amniótica, descolamento de placenta ou doenças relacionadas com a saúde da grávida, como anemia ou pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia são problemas que acontecem nos vasos sanguíneos da placenta e isso vai causando pressão alta, inchaço na mulher, presença de proteínas na urina. Então, o médico já vai desconfiando no momento do pré-natal. Então, essa gestante, ela já vai sendo bastante acompanhada para poder dar medicação e ter um acompanhamento especial neste momento. É importante que a gestante vá ao hospital assim que sentir esses sinais e sintomas, uma vez que o trabalho de parto prematuro, ele pode representar riscos para o bebê, especialmente se tiver uma idade gestacional muito baixa, ou seja, se a mulher estiver nos primeiros meses de gestação e já estiver com alguns sinais de parto prematuro, é importante que ela procure imediatamente o ginecologista para realmente identificar o que está causando esse parto prematuro, se pode conseguir adiar, se ela vai tomar algum medicamento, se ela vai ficar em repouso. Em alguns casos, ela realmente tem que ficar de repouso para que o bebê cresça mais um pouquinho até conseguir nascer e nascer bem, para que não ocorra um parto prematuro muito antes do bebê estar formado. Perante o trabalho de parto prematuro, o médico pode tentar adiar o nascimento e ele utiliza medicamentos, técnicas para evitar essas contrações uterinas que acontecem, já alertando que o bebê está querendo nascer, a dilatação também. Agora, no entanto, é difícil conseguir adiar o parto por mais de 48 a 72 horas. Então, por isso que é importante que a gestante ela procure o ginecologista, para que ele possa acompanhar realmente o que está acontecendo na vida, por que está acontecendo aquele parto prematuro,
que sintomas ela está sentindo e sempre na gestação procurar o mais rápido possível fazer o pré-natal, para que seja totalmente acompanhado, vendo os centímetros da criança, o tempo de gestação, identificando alguma anormalidade que possa acontecer, fazendo a ultrassonografia e aí o bebê crescer saudável e atingir até as 40 semanas para nascer e nascer bem de toda essa espera. No caso do nascimento do bebê prematuro, ele é comum normalmente que ele fique na UTI, na UTI neonatal, para que o seu desenvolvimento seja acompanhado e sejam prevenidas complicações. Normalmente, quando ele nasce prematuro, ele vai para a UTI neonatal e vai ser acompanhado por um pediatra que vai ficar observando realmente, repondo. Como ele às vezes nasce muito pequenininho, ele não consegue mamar, não consegue se amamentar, mas é introduzido o leite materno, é retirado, dado no copinho, vai se acompanhando exames de sangue e o bebê vai desenvolvendo fora do útero da mãe e muitos bebês conseguem sobreviver mesmo tendo esse parto prematuro. Por isso que é importante sempre procurar o ginecologista para que ele possa acompanhar realmente essa gestação e que seja uma gestação saudável. E a mãe também contribua para que realmente essa gestação seja saudável através da alimentação, de esforço físico, a qualquer complicação e indicação de parto prematuro. Sinais e sintomas do parto prematuro. O que é que a mulher sente quando dá um sinal de parto prematuro? Contrações uterinas frequentes e regulares, uma pressão no fundo da barriga, aumento da vontade de urinar, aumento do corrimento vaginal, que passa a ser gelatinoso e pode ou não conter vestígios de sangue, dor no fundo das costas, uma cólica intensa, como se fosse uma cólica menstrual. Então, esses são os principais sintomas que a mulher já percebe que não está em tempo de ter o bebê, mas já sente esses sintomas. Então, é um alerta que o parto pode ser um parto prematuro, um parto antes do período certo. Então, já existe o sinal de alerta e procurar realmente o médico para que possa acompanhar e poder retardar um pouco o parto até o bebê desenvolver e chegar à época certa de nascer. Quais são as possíveis causas de um parto prematuro? Ele tem maior chance de acontecer em mulheres com mais de 35 anos ou menos de 16 anos, em mulheres que estão grávidas de gêmeos, já tiveram outro parto prematuro anterior, ou quando estão perdendo sangue no terceiro trimestre de gravidez. Quando diz aqui, em mulheres com mais de 35 anos ou menos de 16, isso não quer dizer que vai acontecer com todas as mulheres nessa idade, não. Está dizendo aqui que pode acontecer. Tem mulheres que têm gêmeos e têm uma gestação normal. Tem mulheres que têm essa idade e tiveram a gestação, um parto com o tempo certo, às 40 semanas, mas que isso aqui são alguns casos que acontecem devido a esses sinais aí, tá certo? Mas não são todas as mulheres nessa idade que vai dizer que vão ter partos prematuros, mas existe uma predisposição para isso. Tem mulheres que têm filhos com 42 anos e têm um parto tranquilo e na idade normal, ou antes dos 16 ou com 16, tem o parto com 40 semanas, 38, mas os casos prováveis que podem acontecer é isso aí, tá certo? Os possíveis causas. Além disso, outras situações que podem causar o trabalho de parto prematuro são ruptura prematura da bolsa amniótica, enfraquecimento do colo uterino, infecção pela bactéria Streptococcus agalati, que é o estreptococcus do grupo B, descolamento da placenta, pré-eclâmpsia, que eu já expliquei o que é, anemia, doenças como tuberculose, sífilis, infecção renal, gravidez de gêmeos
e realização de fertilização in vitro. Essa bactéria que está falando aqui, Streptococcus agalati ou Streptococcus do grupo B, é uma bactéria que já existe no nosso corpo e que não causa mal no sistema gastrointestinal, no sistema urinário, na vagina da mulher também existe essa bactéria que não causa mal ao nosso corpo. Mas na gestação, no momento de gestação, a mulher já fica com a imunidade mais baixa. Então, em alguns casos, ela adquire essa bactéria de forma que ela fica causando mal e aí é tratada com antibiótico, é detectada e tratada com antibiótico e aí ela vai recuperar e vai ter o seu filho. Se detectada antes, vai evitar um parto prematuro também. Essa bactéria ela também pode causar um parto prematuro. Outro item também, malformação fetal, também pode ocasionar um esforço físico intenso, uso de drogas ilícitas e bebidas alcoólicas, que são drogas lícitas, e também presença de mioma no útero. Então, a presença de mioma no útero também causa um parto prematuro, mas os médicos, eles conseguem, que mesmo com mioma, conseguem que algumas mulheres grávidas, elas consigam ter os filhos. E vocês observem aqui que o uso de drogas ilícitas e drogas lícitas como o álcool também é um fator que pode causar um parto prematuro. Então, a mulher, observem, quando a gente decide ser mãe, ter filho, então a gente tem que, naquele momento, se dedicar totalmente àquele bebê que está nascendo. Por isso que a gente deve realmente ficar atento a qualquer sintoma de gestação e se a gente realmente quer engravidar ou não, ser bem acompanhada para que possa o bebê desenvolver bem. Como é uma escolha nossa, então temos que estar preparados realmente para receber esse novo ser. Existem diferentes tipos de partos, né? Basicamente, nós dividimos em 2 tipos de partos. O parto normal e o parto cesariana. Então, existem 2 tipos e a mulher, desde o pré-natal, ela já vai dizer ao médico mais ou menos que parto ela vai escolher para ter o filho. E o médico vai indicar qual o parto, se realmente, se tiver uma gravidez boa, saudável, ela pode ter o parto normal tranquilamente. Ou se tiver algum problema de doença, algum problema que o bebê não está na posição correta, ela vai ter que fazer um parto cesariana. O parto normal. O parto normal é aquele em que se observa o nascimento da criança de maneira espontânea pela via vaginal, respeitando o processo fisiológico. Então, a mulher vai esperar o momento que o bebê quer nascer, aos primeiros sintomas que comecem as contrações, a mulher vai procurar o hospital para ter o seu filho de forma normal, e é uma forma normal porque é forma espontânea. Ninguém vai provocar esse nascimento, o bebê vai nascendo de forma normal. Não há necessidade de medicação, mas muitas mulheres, elas recebem anestesia para controlar a dor, relaxar e ter uma dilatação mais rapidamente. Então, quando o parto é normal, que ele vem de forma fácil, com a dilatação acompanhada pelo médico, então é um parto bom, às vezes nem precisa de medicamento, às vezes alguns partos nem precisa de anestesia local, que o bebê vem bastante rápido. Então, é importante controlar a dor, alguns médicos preferem controlar a dor colocando uma anestesia para que a mulher não sofra tanto no momento do parto normal. Então, é importante que ela já escolha isso no momento do pré-natal, juntamente com o médico. O trabalho de parto, ele geralmente inicia quando o desenvolvimento do feto está completo. Entre 38 e 40 semanas, começa com contrações do útero e o colo do útero se dilata até que permita a passagem do feto através do canal vaginal. Depois é que é expelida a placenta. Então, para que ocorra o parto normal, a mulher já começa a sofrer dilatações no útero, às vezes algumas semanas antes, para que o bebê possa nascer. Já são sinais que o bebê já está nascendo e precisa dilatar o útero para que o bebê possa
adquirir a passagem e sair e nascer e vir ao mundo, não é? E depois que o bebê nasce, é que a placenta é expelida. Costuma-se dividir o trabalho de parto em 4 períodos distintos. Então, o trabalho de parto ele é dividido em 4 períodos. O primeiro período, quando ocorre a dilatação do colo do útero. Segundo período, quando acontece a expulsão do bebê. Terceiro período, quando ocorre a dequitação ou expulsão da placenta. E o quarto período, observação materna no pós-parto. Então, esses períodos são divididos para o parto. Dequitação quer dizer expulsão. Então, primeiro nasce o bebê, depois a placenta é expulsa. E também, depois que nasce o bebê, a mãe também precisa ser acompanhada. É importante que ela seja observada através do parto, né? Ela seja orientada, ela seja bem acolhida, que é um momento único na vida da mulher. A segurança do parto normal está no fato de que os riscos de infecção, os riscos de hemorragia e nascimento prematuro do bebê são menores. Então, o parto normal, ele evita toda essa infecção, hemorragia na mulher, é um parto mais prático, de uma recuperação também mais rápida. O parto cesariana ou cesárea é um procedimento cirúrgico, então já difere do parto normal, e no qual o feto e a placenta, ele é retirado por um corte abdominal. Então, o médico vai cortar e vai tirar o bebê naquele momento. Então, não nasce de forma natural, né? Os médicos que vão realizar a cirurgia. A cesariana também, ela é indicada especialmente quando o bebê não está em posição favorável, quando ele está sofrendo, quando não há dilatação do colo do útero e se a mãe está correndo risco e se é hipertensa. Então, nesses casos, o próprio médico, ele já indica uma cesariana. Como os demais tipos de cirurgia, não deve ser uma prática indiscriminada, feita sem necessidade ou orientação médica. Então, sempre quando você decidir, você tem que decidir de forma responsável e orientada pelo médico. As cesáreas eletivas, ou seja, elas são feitas por opção da gestante, então não em situações de riscos, elas podem ter complicações, como hemorragias e infecções. Então, quando a gente decide ter uma cesariana, a gente tem que estar consciente dos riscos também que estamos correndo, tá certo? Então, é importante que todo mundo tenha consciência disso. E agora a amamentação, depois que o bebê nasce, ou por parto cesáreo ou normal, dependendo das condições, vem a amamentação. As mamas da mãe, geralmente, elas aumentam a produção de leite, né? A prolactina, após o nascimento do bebê. E é importante que elas amamentem o seu filho. O leite materno, ele é o alimento mais apropriado para o bebê neste momento. Ele, além de ter todos os nutrientes de que o bebê precisa, ele contém também substâncias que vão ajudar a não adquirir certas doenças nos primeiros meses de vida. Então, o leite materno é o leite mais importante que você pode dar. Por quê? Porque ele vai dar imunidade ao bebê a uma série de doenças. Então, quanto mais leite materno o bebê se alimentar, mais imune ele vai ficar a certas doenças. E é um momento único na vida da mulher. Então, é muito importante que você também esteja preparada para a amamentação e o bebê também, porque é um leite que não vai fazer mal. Às vezes, existem leites que nós compramos e o bebê já se sente mal. O leite materno não, é um leite natural e que vai dar imunidade ao bebê para que ele possa crescer forte e saudável. Vamos uma atividade aqui que eu acho que vocês vão conseguir fazer. A Adriele, eu acho que vai responder tudinho. Vamos colocar ver quando for verdadeiro e F quando for falso. Para ter uma gestação saudável, é necessário ter uma alimentação saudável, não comer vegetais e frutas. A prática de atividades físicas deve ser feita sem orientação médica, ou hidratar-se adequadamente e não fazer uso de cigarros e álcool. Então, ter uma alimentação saudável é verdadeiro,
Não comer vegetais e frutas é falso, porque devemos comer. A prática de atividades deve ser feita sempre com orientação médica e hidratar-se adequadamente e não fazer uso de cigarro e álcool é verdadeiro. Então, quem acertou as perguntas, muito bem, vocês estão bem afiados comigo. A Adriele com certeza acertou todas. Eu espero vocês na próxima aula. Fiquem com bastante cuidado, com atenção, anotem as dúvidas, temos muitas novidades. Acessem o nosso canal do YouTube, inscrevam-se, vejam as aulas. Essas aulas estão ficando gravadas também. Baixem aí o aplicativo que eu falei no início da aula, para que possamos interagir mais com vocês, chegarmos mais perto. Lembrem do professor da escola, que são grandes parceiros de vocês. É importante que vocês estejam eles sempre, para que eles possam também responder as perguntas. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.